Olá, vamos hoje conversar sobre a nova mulher e se existe um novo homem para essa nova mulher. A nova mulher ainda é uma mais ou menos nova, porque existem alguns avanços importantes no modo de ser das mulheres, mas ainda há também muitos traços e ranços daquilo que sempre foi o papel tradicional da mulher. Tradicionalmente sempre existiu gênero feminino e gênero masculino muito marcados e muito específicos e muito cheio de peculiaridades e mais ou menos isolado, que é das mulheres e dos homens não participam e vice-versa. Este mundo está mudando e hoje nós estamos caminhando numa direção unissex. E os movimentos maiores na direção unissex têm sido feitos pelas mulheres e para as mulheres, não só pelas mulheres, mas também a sociedade facilitando a vida das mulheres. Quer dizer, hoje as mulheres trabalham e ocupam espaços profissionais crescentes, cada vez mais importantes. Hoje as mulheres têm uma liberdade e uma vida sexual que não tinham. As meninas, as crianças, as meninas têm uma liberdade para, vamos dizer, fugir dos padrões tipicamente femininos, que eram aqueles de brincar com boneca, de casinha, de cozinha, etc. E uma liberdade muito grande para jogar bola, para lutar boxe. Hoje, inclusive, na Olimpíada, você tem mulheres lutando boxe, você tem futebol feminino, quer dizer, as mulheres já invadiram as crianças e depois as mulheres adultas, muitos dos territórios que eram tradicionalmente masculinos. Então, as mulheres estão mais adiantadas do que os homens neste mundo unissex. Os homens continuam, principalmente na fase infantil, muito interditados de participar das atividades tradicionalmente femininas, porque ainda são muito mal vistos os meninos que brincam com bonecas, ou que querem brincar de casinha, ou que gostem de balé, ou atividades artísticas. Quer dizer, ainda existe uma pressão cultural muito forte para que os meninos sejam competitivos, briguentos, agressivos. Quer dizer, ainda existe, até por parte das mulheres mais liberadas e independentes, que são as mães desses meninos, movimentos e ações para que eles continuem meio crescendo como machinhos tradicionais. Então, esses machinhos tradicionais, evidentemente, vão se transformar em adultos, homens ainda também muito mais tradicionais. Então, poucos somos aqueles que já ajudam e cooperam, vamos dizer assim, nas tarefas domésticas. Muito poucos são os que cooperam para valer no cuidado com os filhos pequenininhos principalmente, quer dizer, dar banho nas crianças, ajudar a botar para dormir, dar mamadeira, etc. Cada vez mais esses movimentos acontecem. Os homens, por exemplo, estão mais competentes para se virar sozinhos depois de adultos. Quer dizer, isso é um avanço, porque antigamente eles não sabiam mexer nem como fazer um cafezinho sozinho. Hoje, talvez graças também aos avanços tecnológicos, tipo micro-ondas, porções individuais, etc., você tem muitos já homens competentes e capazes de se virar sozinhos, até de morar sozinho. Mas, de todo modo, a pressão cultural no sentido dos homens não ocuparem os territórios tradicionalmente femininos ainda é muito grande. Existe um pavor das próprias mulheres, principalmente no caso dos meninos, para que eles não evoluam numa direção que possa parecer parecida com aquela que seriam movimentos próprios daqueles que vão ser homossexuais. Esse pavor da homossexualidade tem impedido o bom andamento e a boa evolução dos homens. A verdade é que os homens também adultos, eles estão muito ainda atônitos, meio atrapalhados e um pouco preguiçosos diante dessa nova realidade que é constituída pelas mulheres e que tem ocupado cada vez mais espaço. Então, eles ficam ainda meio, às vezes, desajustados e atrapalhados com o fato de terem esposas que trabalham mais e ganham mais do que eles, se sentem mal com isso. As próprias mulheres também nem sempre gostam desta situação, então ainda há muita coisa tradicional. Evidentemente, a tendência é para que esse modo de ser dos dois gêneros, masculino e feminino, se aproxime e que no futuro homens e mulheres tenham modos e estilos de vida muito, muito parecidos. Evidentemente vão sobrar sempre algumas diferenças que são diferenças dependentes da biologia. As mulheres sempre vão ser mais vaidosas e mais preocupadas com a aparência física do que os homens, até porque o poder sensual delas passa muito por aí.
Os homens se esforçam hoje para serem também mais cuidadosos com a sua aparência, se preocupam um pouco mais com fazer exercício, com ter um corpo bem arrumado. Muitos se preocupam também em fazer pequenas cirurgias estéticas, em diminuir a quantidade de pelos, mas isso tudo ainda é muito raro entre os homens, e essa preocupação com a aparência continua e provavelmente continuará sendo sempre mais feminina, mesmo daquelas mulheres que são mais independentes e competentes profissionalmente, porque certamente envolve este poder sensual que mesmo as mulheres mais livres e independentes não querem abrir mão de jeito nenhum. É evidente também que algumas outras pequenas diferenças, por exemplo, na força física maior masculina, certas atividades relacionadas com a força física dentro da família sempre sobrarão mais para os homens, mas o mundo realmente caminha. Nós vivemos um momento de grande transição em que está tudo em turbulência, então tem muitas coisas ainda antiquadas. As moças, por mais independentes, por mais unissex que sejam, por exemplo, ainda gostam muito de sonhar com a ideia de casamentos com festas, véu, grinalda, imaginar ter como sonho principal casar, ter filhos. Talvez com o passar do tempo, depois elas vão mudando um pouco essa imagem, mas as festanças de casamento continuam iguaizinhas àquelas que se faziam antigamente. Quer dizer, e muito mais em função do sonho feminino, às vezes inclusive gastando um dinheiro que poderia ter um destino muito mais interessante. O mundo caminha, mas caminha mais devagar do que a gente gostaria. A gente pode já antever um futuro, e o futuro é basicamente mais unissex, quer dizer, homens podendo penetrar e ocupar territórios femininos tradicionais e as mulheres os masculinos. Então acaba com essa diferença de gênero masculino e feminino e ficam só as diferenças que são realmente da biologia, o sexo correspondente ao masculino e ao feminino, mas os gêneros vão ser provavelmente do tipo unissex. Muito bem, essas são as considerações de hoje. Se gostar, acompanhe, participe, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Até a próxima.